Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz, o nosso canal de Umbanda. Vamos aí voltar ou começar o nosso plantão de dúvidas. Então vamos lá. A gente acha que dá para concluir, mas não dá não, porque vocês estão trazendo questões e é importante, né, para a gente poder tentar fechar o máximo possível. Mas a pergunta ainda sobre Dharma ou Karma é a seguinte. Ainda no assunto de Karma, na nossa reunião foi citada a carta do menino Hélio, aquele que foi arrastado pelo carro, onde ele explica que escolheu passar por essa experiência para se pôr no lugar dos irmãos que ele feriu em encarnações passadas. Se por ignorância ele não tivesse feito essa escolha, o que teria acontecido? Ele teria chegado a reencarnar mesmo assim? Gente, então vamos lá, por partes. Primeiro, eu peço que vocês tenham muito cuidado com essa questão do que é lido, do que é dito. O que está acontecendo muito nos meios espíritas, entre aspas, é de carta, de alguém que desencarnou, que passou por uma experiência e aí voltou e pagou. Teve um. Lembra aquela questão da Boate Kiss também que pegou fogo? Aí falaram que aquelas pessoas que morreram naquele incêndio da Boate Kiss eram pessoas que lá na época do nazismo tinha colocado os judeus nas câmaras, né? Para eles serem. Então, assim, gente, existe uma correlação? Existe uma aproximação? Existe, mas olha, essas verdades geralmente a espiritualidade não traz. Às vezes são médios incautos, eu não estou falando que é o caso, às vezes são médios despreparados, porque inclusive certos conhecimentos a gente nem tem que ter. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas vamos então analisar aqui o contexto geral da informação. O que eu diria? Que existe sim uma conexão assim muito próxima, às vezes, nem sempre, mas é muito próxima dentro do que assim, o que a gente fez de grave, às vezes a gente pode voltar e passar pelaquela mesma experiência, né, experiência dolorosa. Então, pegando esse exemplo, e só de forma exemplificativa mesmo, não como se isso fosse uma verdade, porque a gente não sabe se isso é verdade, né, ou seja, se trata de um fato, de um espírito, ou se foi mais uma vez uma psicografia de algum médico que trouxe alguma coisa truncada, mas num caso de um espírito que tem consciência, gente, quando a consciência dele cobra e ele não consegue estar em paz com ele mesmo, é muito possível que quando ele tem a evolução para participar do projeto de reencarnação dele, do planejamento da reencarnação dele, que ele peça para passar pela experiência. Porque assim, ele se sente tão culpado que de alguma forma, se ele não passar, ele não vai conseguir se libertar dessa culpa. Então isso é muito da mente. Como existem espíritos outros que podem simplesmente viver no amor e conseguir fazer o resgate simplesmente salvando pessoas, trabalhando como médicos, salvando vidas, entende? Então assim, isso é muito do espírito para o espírito, mas é possível sim, a gente tem na literatura espírita alguns exemplos de espíritos que realmente se sentem tão culpados que eles não conseguem se libertar e eles escolhem por livre-arbítrio, falar assim, não, eu quero passar pela experiência, até porque ele já compreende que o que está aqui é passageiro, é transitório e vai auxiliar ele a não se sentir culpado, porque, gente, quando a gente fala do tribunal da nossa consciência, tem muito a ver com culpa e remorso, mesmo que esteja escondidinho lá no nosso subconsciente, sabe? Mas existe uma culpa e existe um remorso, porque no fundo a gente sabe que a gente causou dor ou que a gente fez algo errado. Então, neste caso, é possível sim que o espírito participe desse planejamento e peça isso. Se ele não. Aí fizeram a pergunta assim, tá, mas e se por ignorância ele não tivesse feito a escolha de passar por essa mesma experiência? Então, se ele não tiver condição de fazer a escolha, tem duas coisas que a gente pode trazer. A reencarnação compulsória, ou seja, aquelas reencarnações onde o espírito não participa do planejamento. Então, assim, ele vai passar por coisas que ele nem imagina passar, mas ele vai passar para reajuste. Ou então, simplesmente, ainda que não seja compulsória, mas esse espírito escolhe, como eu falei, por um outro caminho de amor, se for possível para ele, porque como eu falei, no caso desse espírito, não era possível. Ele não se sentia capaz de se auto-perdoar simplesmente sendo médico salvando vidas. Ele sentiu que ele falou, não, eu preciso passar por essa experiência. Eu preciso sentir na minha pele o que eu causei. Mas entende, existem outros então que podem simplesmente buscar o caminho
do salvamento. Então eu quero ser um médico, eu quero cuidar de pessoas feridas, eu vou entregar a minha existência nessa reencarnação para salvar pessoas que passaram por problemas parecidos com o meu. E assim eu vou ter um contato indireto e vou estar me reajustando pela lei de amor. Mas assim, a gente tem que lembrar que a lei de amor, ela toca a misericórdia divina e ela apazigua o nível da dor. Mas a gente jamais pode ignorar, conforme a lei kármica, que toda ação ela gera uma reação, que toda causa gera um efeito. E uma causa ruim, ela não pode gerar um efeito bom. Então vocês entendem que eu vou ter algum nível de resgate, só que quando eu estou no caminho do amor, ele pode ser profundamente mais leve, entendeu? É como a gente fala, às vezes a pessoa tinha que perder um braço, perde um dedo, entende? Às vezes a pessoa tinha que perder um braço, ela não perde o braço, mas ela tem alguns problemas no braço. Mas ela consegue viver e consegue continuar utilizando o braço, entende? Então assim, não tem como uma causa ruim gerar um efeito bom. Então a gente vai ter que resgatar em algum nível, mas trabalhemos no amor então, para que esse resgate ele seja muito mais permeado pelo aprendizado baseado na lei de amor, porque é possível sim, porque a gente toca a lei por meio da misericórdia, né? Aí entra no nosso livro dos orixás, a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente falar dos mistérios de Xangô, que a justiça de Xangô, ela é a justiça que vem sensibilizar a alma para o aprendizado, né? E a justiça vamos dizer, de Oxalá, quando a justiça é tocada pela misericórdia de Oxalá, o ensinamento é de dentro para fora, ou seja, é um amor que eu já compreendi e eu consigo manifestar para o outro. Entende? Então a justiça de Xangô, gente, isso assim é bem superficial o que eu estou falando, a gente tem que ir para um estudo bem mais profundo, mas é para vocês terem uma ideia. A justiça de Xangô, ela geralmente ela se dá de fora para dentro. São coisas da vida me forçando a me reajustar. Quando eu tenho um arrependimento sincero, sou tocado pelo amor de Deus e eu toco a misericórdia de Oxalá, então tem um amor em mim. Então esse amor que vai vir de dentro para fora, ele vai me fazer ir para o caminho do aprendizado de forma mais leve. Eu vou passar pelo caminho da justiça, mas a sentença de Xangô, ela vai pesar menos, entende? Na minha causa, por quê? As lições da lei é para me sensibilizar. Se eu já estou sensibilizado, a lei bate em mim de forma muito mais amena, porque o princípio da lei de Xangô não é castigar, é ensinar, é reajustar. Mas se eu já estou me reajustando, então eu já estou atendendo os propósitos da lei de Xangô, ok? Então vamos lá, voltando aqui um pouquinho para essa questão de Dharma e Karma, né? Olha o que é interessante. Gente, tudo é nível de consciência. Né? Padrinho, qual é a diferença entre estar em karma ou em dharma? Nível de consciência, como eu falei, né? Dharma você tem que estar iluminado. Por que Jesus encarnou e não gerou nenhum karma? Nem mal, nem bom karma? Porque o nível de consciência dele era pleno, a ponto dele saber que tudo isso aqui é uma ilusão. Então assim, vocês entendem que no nível de consciência de Jesus, de nosso Pai Oxalá, no nível da mente dele, do corpo emocional que ele utilizava, do corpo físico que ele utilizou, nada desse mundo tirou ele da lei. Então ele é o próprio reencarnar da lei na forma humana. Então o que acontece? É porque a consciência dele estava vibrando além de qualquer ilusão. Então, em nenhum momento, por nada que ele fizesse aqui embaixo, ele geraria nem bom karma, nem mau karma, e assim ele não entraria no ciclo de samsara, ou no ciclo reencarnatório, porque a consciência dele não vibrava na matéria. A consciência dele não vibrava na ilusão. O que ele veio fazer aqui não tinha nada a ver com o plano terreno, mas a ver com os espíritos que aqui estavam encarnados. Entende? Mas ele teve que se fazer presente. Então, em nenhum momento, Jesus, nosso Pai Oxalá, saiu de Dharma para botar o pé no chão. E é por isso que a gente precisa aprender a fazer isso no caminho de volta, como ele um dia fez, de, mesmo com o pé no chão, a gente entrar em Dharma. Porque, gente, não se engane, tá? Ninguém entra em Dharma se não tiver encarnado. Ninguém entra em Dharma desencarnado nos planos lá, não. A gente tem que estar atuando na matéria e dominar a matéria, ou seja, deixar de ser dominado pela matéria, porque não tem como eu não estar envolto na matéria que é densa, que é o véu, que tem um magnetismo muito difícil nesse plano da ilusão. Se eu não estiver na matéria, eu não vou dominar a matéria. Então eu tenho que entrar em Dharma, eu tenho que me iluminar quando eu estiver na matéria. Entende? Porque é a prova cabal de que essa matéria não me domina mais.
Então, por isso, Jesus, depois de ter alcançado o Dharma dele, a iluminação dele em outros ciclos, antes da gente ser princípio inteligente, né? Jesus conseguiu, com o pé na carne, se iluminar e ascender, até que se tornou o nosso Pai Oxalá e o Criador do nosso mundo hoje. Então, assim, realmente é muito o que a Beatriz falou. É onde vibra a minha consciência. É o quanto essa matéria ainda tem algum sentido para mim de real, de verdade. Porque enquanto eu ver alguma verdade no plano ilusório, eu estou entrelaçado com ela. Então eu vou estar gerando o mau karma ou bom karma. Ok? Então, falando da pandemia aqui como um karma coletivo, né, eu citei assim que, pelo menos do que a gente tem estudado aí em todo o contexto histórico, da história da humanidade, essa pandemia foi a maior pandemia que já existiu em todo o planeta, nesse ciclo evolutivo que a gente está atualmente, né? Exatamente porque a gente está nessa transição planetária, né, de ciclo evolutivo do planeta Terra, estamos saindo do planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Então, assim, essa pandemia ela vem realmente para reajustar todo mundo em todos os níveis. E aí, dentro desse questionamento, né, se essas pessoas que morreram pela pandemia, se elas já estão sendo degradadas e tem se algumas até que já estão saindo do ciclo reencarnatório, não é bem essa questão. O que acontece? A morte ela acontece o tempo inteiro. Tem pessoas que estão morrendo de Covid e tem pessoas que estão em pandemia que não estão morrendo de Covid. Mas o que diz se a pessoa vai ser deportada para outros planos não tem nada a ver com a causa mortes, não tem nada a ver com a forma como elas estão morrendo. O que acontece? A grande questão é o seguinte, se ela tem condição de fazer parte de um planeta, aliás, não só de fazer parte de um planeta de regeneração, mas se ela tem condição de ajudar na construção de um planeta de regeneração. Porque, gente, entendamos, esse planeta de regeneração, ele tem que ser construído por quem está aqui. Então, quem vai ficar nesse plano e vai participar da transição e mesmo que desencarne, vai reencarnar para construir esse planeta de regeneração é quem está entendendo a direção da lei, quem tá buscando a fraternidade a algum nível, quem não tem karmas graves, porque assim, o que acontece? A partir do momento que o planeta se tornar um planeta de regeneração, não vai haver mais karmas pesado. Então eu pergunto para vocês, como é que as pessoas que estão aqui, os criminosos, os traficantes, esses políticos que estão roubando, vendo gente morrer na pandemia e continuam roubando, como é que essas pessoas que têm esses karmas tão graves, que estão interferindo ou contribuindo para a morte de milhões de pessoas, como é que essas pessoas vão recuperar, ou seja, vão se reajustar diante de um karma que não tem mais ambiência num planeta de regeneração? Porque vocês imaginem, o que é um planeta de regeneração, gente? É um planeta que começa a se amar mais. E assim, essas pessoas, para se reajustarem com esses karmas muito graves, elas precisam de experiências muito graves, como as que a gente está tendo hoje. E essas experiências, elas estão no fim. Por isso que a gente está em transição. Então, vamos supor, estupro, essas coisas mais graves, assassinato, suicídio, homicídio, isso aí, quanto mais a gente adentrar no planeta de regeneração, isso menos vai existir. Só que se essas pessoas mataram de milhões de pessoas e elas precisam passar por experiências tão graves quanto, como é que elas vão passar por essa experiência no mundo onde essas experiências não acontecem mais, no mundo de regeneração? Então, o que a espiritualidade faz? Pegam essas almas que não entenderam a lei do amor, que não estão buscando, e vão botar elas num planeta mais atrasado, onde as leis que imperam lá é a lei do mais forte, é a lei do materialismo, é a guerra, é o ódio, ou seja, são as coisas que elas conhecem e reconhecem, são as coisas que tocam elas. E assim elas vão aprender no mundo que tem mais a ver, ou seja, é uma escola, gente, que é adequada ao nível de aprendizado que eles precisam ter. Porque o planeta de regeneração não vai ser uma escola mais adequada para eles. Aí vai ser adequada para quem? Para pessoas que já estão buscando em algum nível. Porque assim, a gente ainda tem mau karma? A gente ainda tem. Só que os nossos maus karmas são tranquilos. A gente está procurando religiosidade, a gente está procurando ser honesto, ainda tem umas falhas, tem umas fraquezas, a gente está desenvolvendo as nossas virtudes. Mas vocês entendem que essas experiências elas são muito mais amenas consideradas com esses espíritos que não tem mais como continuar aqui. Imagine Hitler, né? Imagine, enfim, todos esses grandes seres aí, né, da trevas, por assim dizer, são irmãos nossos, mas a gente tem que reconhecer que eles estavam nas trevas.
E tudo que eles fizeram, como é que eles vão resgatar isso num planeta de regeneração? Num planeta que cada vez mais agora as pessoas de bom coração que vão estar reencarnando. Porque esses grandes criminosos não vão estar mais reencarnando. Então, assim, Deus usa o mal, gente, para reajustar o próprio mal. Ele não usa uma pessoa do bem para ser reajustada e reajustar o bem. Então, assim, se não tiver pessoas que vibrem naquele mesmo grau de maldade, por assim dizer, não tem como Deus fazer a justiça. Então, ele tem que deportar esses espíritos para um outro plano, para um outro mundo, onde tenham mais almas que vibrem na mesma sintonia, porque assim ele não tem que ninguém de bem tem que sofrer, entende? Então existe todo o engendramento dentro disso aí, mas então realmente essa questão de quem fica aqui ou quem vai é se está entendendo o processo, se quer continuar a caminhada no bem, ainda que não seja perfeito, que esteja só caminhando, tá bom?